muito importante e de grande valor para nós, para cada um de nós. Ontem, irmãos, eu citei uma palavra, uma frase, que talvez tenha passado desapercebido por alguns. Eu disse, irmãos, que nós somos a única igreja que existe no mundo. E por que, irmãos, nós somos a única igreja que existe no mundo? Justamente, irmãos, porque somos a única que prega esse teor, a unidade espiritual. Porque para muitos, irmãos, quando nós perguntamos o que é a igreja, aqueles que se julgam mais instruídos, eles se adiantam a dizer que a igreja somos nós, porque nós somos templos do Espírito Santo. Porém, para nós, que somos apostólicos, igreja, irmãos, vai muito mais além disso. No livro O Espírito Santo de Deus e o Consolador, irmãos, lá está registrando o projeto de Deus para o homem. E qual é esse projeto, irmãos? A expansão do reino dos céus. Deus, lá está dizendo com essas palavras, Deus, ele não cria a raça humana com o objetivo de criar uma raça de escravos, mas sim de criar homens livres, ordeiros, que entendesse o valor da verdade, do amor e da justiça, para dessa maneira poder então expandir o seu reino. Esse, irmãos, é o propósito de Deus para a nossa criação. A expansão do seu reino, aqui na terra. Porém, irmãos, nós somos pegos em meio ao que podemos chamar de um grande drama, onde o pecado se manifesta e nos distancia de Deus, corrompendo, irmãos, esse projeto de Deus para o resgate, para a expansão do seu reino. Corrompendo, distanciando, irmãos, esse projeto de Deus. E para o inimigo, irmãos, esse projeto estava acabado, mas não para Deus, porque Deus, irmãos, ele traça um plano para resgatar o homem do pecado. E esse plano, irmãos, ele consiste em formar um grupo que realmente cumprisse os propósitos pelo qual foi criado, que é a expansão do reino de Deus. E todo aquele, irmãos, que tombava o seu corpo e herdavam a salvação, passava a ser, irmãos, um dos que cumpriram, passava a ser cumpridor dos propósitos de Deus para nós, para a nossa criação. Porque a pessoa deixava o seu corpo, herdava a salvação através do projeto do próprio Deus. Então, irmãos, ele expandia o reino de Deus. E dessa maneira, irmãos, ele se tornava parte da igreja verdadeira, porque cumpria os propósitos de Deus. E para nós, povo apostólicos, isso é igreja. Igreja, irmãos, são aqueles homens e mulheres que vieram antes de nós e virão após nós e ainda assim cumprirão os propósitos pelo qual Deus criou a raça humana, que é a expansão do seu reino. Assim se deu, irmãos, com os santos profetas do passado. As 42 gerações, irmãos, que antecederam a vinda do menino Jesus. 42 gerações de santos profetas que trabalharam, lutaram para nos ensinar o valor, irmãos, do primeiro atributo necessário para herdar a salvação. Isso, irmãos, não vou dizer antes de Cristo, eu vou dizer o Velho Testamento, que fica mais fácil. Isso antes da vinda de Jesus, onde se consolidava o Velho Testamento com a vida do último profeta, São João Batista. Um único atributo para se herdar a salvação. Por que nós pregamos a unidade espiritual, irmãos? Para nós é tão importante esse assunto. Porque lá, irmãos, no passado, era exigido um atributo para que eles herdassem a salvação, através da fé, nascida no primeiro profeta que foi Abraão. Então, irmãos, através da fé, eles herdaram a salvação. Mas espera aí, Deus não exigia nada deles? Exigia. Deus exigia, irmãos, que todos eles fossem conscientes da sua condição de pecado e que tinham a condição do pecado para resolver. E como eles resolveriam, irmãos? Pagando com o sangue inocente. Por isso era instituído na época dos santos profetas o sacrifício de animais. Uma maneira daqueles homens dizerem a si mesmo em todos os dias: eu sou pecador e tenho a condição do pecado para resolver. Não era cobrado disciplina?
Não era cobrado santidade? Por quê? Porque eram crianças no quesito espiritual. Uma época, irmãos, onde homens se matavam a fio de espada pelo simples prazer da diversão, porque eram considerados jovens, crianças. Eles não tinham nada, tinham apenas a fé nascida em Abraão. E foram, irmãos, 42 gerações de profetas que trabalharam para implantar a fé no coração daqueles homens para que eles pudessem pertencer a esta igreja apostólica. Porque não existiu uma igreja no passado, uma igreja dos profetas, uma igreja dos apóstolos e hoje uma igreja apostólica. Não, uma única igreja, um único propósito, uma única missão: expandir o reino de Deus. E eles, irmãos, herdaram a sua salvação. E a salvação, irmãos, é muito importante saber disso. Hoje o mundo prega que a salvação nos é dada através da graça. Isso é falta de conhecimento até mesmo das próprias Escrituras. Porque o próprio projeto de Deus deixa claro que a salvação era dada através da graça àqueles homens. Porque eles não tinham o sangue de Cristo. Eles não tinham entendimento sobre doutrina. Eles não tinham o entendimento, irmãos, sobre o pecado. Mas eles estavam, irmãos, afiados. Eles eram doutores no quesito fé. E quando, prezados irmãos, a fé está colocada no coração da humanidade de uma maneira forte e inabalável, Deus, então, irmãos, ele decide fazer aquilo que ele prometeu que faria. Porque quando o pecado se manifesta, Deus ele não pode resgatar a humanidade do pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ele é justiça. E ele, com sua Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, julgaram e condenaram o pecado. Permitiu que esse pecado se manifestasse, para poder julgar e sentenciá-lo. E nos avisa: não cometa o erro, não participe do pecado, porque se participarem, certamente morrerá, porque o salário do pecado é a morte, é a condenação que pesa sobre eles. E foi Deus quem condenou, com seu poder, com sua autoridade, sua justiça. Justiça sim, irmãos, porque ele não condena uma intenção, ele permite que essa intenção se manifesta. Aí sim ele julga e condena. Então ele não pode nos condenar, mas ele diz: eu não posso, por quê? Porque ele não duela com o seu caráter. Deus ele não traça conflito com sua personalidade divina, perfeita, santíssima, fiel à verdadeira justiça, porém ele tem amor. Então ele diz: eu não posso resgatar, porque vou contra a minha justiça. Então eu pago para que essa raça humana, para que esse povo seja resgatado e volte a cumprir os propósitos pelo qual foi criado, que é a expansão do meu reino, para que eles sejam uma igreja, seja esse grupo seleto. Poderíamos chamar de outro nome, poderíamos chamar de família, mas chamamos de igreja. E aqueles homens, irmãos, eles têm a fé verdadeira de que eles são pecadores e têm a questão do pecado para resolver. E Deus ele está disposto a pagar. Então, irmãos, parte dessa Santíssima Trindade, que é unificada espiritualmente de maneira perfeita, a ponto de tudo que Cristo sofrer na terra, o próprio Divino Espírito Santo de Deus e o próprio Deus sentir nos céus. Porque Cristo ele é o verbo, como diz o apóstolo, o profeta, aliás, São João Batista. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo, a ação do próprio Deus, as atitudes do próprio Deus, unida perfeitamente em unidade espiritual com Ele, Deus, vem a essa terra nos trazer a salvação e paga a dívida do pecado. Ele paga, porque quando Cristo tomba o seu corpo, sem o único pecado em sua vida, irmãos, o seu sangue se torna crédito na presença de Deus, porque Ele não participou do pecado. Ele não nasceu do pecado. A sua mãe Maria Santíssima não nasceu do pecado. A sua mãe foi preparada, ela nasceu predestinada. Da mesma maneira que ele, Jesus, através do santo casal, Joaquim e Ana. Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E esta, irmãos, esse Jesus é a base da unidade espiritual. Porque a partir do momento, irmãos, em que Cristo veio a essa terra, não mais a salvação nos é dada através da graça edificante. A salvação agora, irmãos, nos é dada através do entendimento perfeito do comportamento que existe e que perdurará para sempre. As atitudes do próprio Deus.
Então, irmãos, o próprio Deus nos dá a oportunidade de nos tornarmos novamente santos. Ou seja, nós podemos, então, a partir desse momento, exercitar uma unidade espiritual com Jesus. Por quê? Porque nós recebemos a condição de extrema santidade através do santo batismo. Por isso que São João Batista vem antes. Instituir o batismo. O que é batismo, irmãos? Batismo, irmãos, é o momento em que nós recebemos a graça edificante e definitiva em nossa vida. Porque eles, no Velho Testamento, antes da vinda de Cristo, eram salvos através da graça edificante. Cristo, irmãos, ele nos dá a condição de exercitar uma unidade espiritual com ele. Então nós devemos ser o quê? Nós devemos ser santos. São João Batista institui o santo batismo, o momento em que o trono de Deus aproxima e o próprio Espírito Santo é quem nos dá, através da graça edificante, a purificação de nosso espírito. E nós experimentamos a extrema santidade. Nos igualamos aos anjos que habitamos nos céus. Aí nós precisamos agora, irmãos, aprender a lidar com essa santidade, a cuidar dessa santidade, a aprimorar essa condição. Através do que, irmãos? Do relacionamento espiritual, que vem através do entendimento da doutrina. E o que é doutrina, irmãos? Doutrina, irmãos, é a maneira como nós entendemos, interpretamos, nos relacionamos e vivemos o Evangelho. É a maneira como nós vivemos, interpretamos e nos relacionamos com os santos profetas do passado, com os santos apóstolos, com a Mãe Maria Santíssima e com o próprio Jesus. Para quê, irmãos? Para que a unidade espiritual tenha um início forte e duradouro, como um único povo, como uma única igreja. Porque eles trabalharam, irmãos, em função de dar a salvação através da fé. Os santos profetas trabalharam em função de dar a salvação através do ensino do evangelho verdadeiro, que foi representado, irmãos, não por palavras, mas pelas atitudes, as ações de Jesus. Pertence a essa igreja. E por Maria Santíssima, irmãos, que é a mãe primordial dessa igreja, porque foi ela que tornou a nossa união espiritual possível. Vinda, irmãos, através de Jesus. Então, irmãos, nós temos a condição de exercitar um relacionamento espiritual através, irmãos, da doutrina, que é o entendimento perfeito da vida, das ações dos profetas, dos apóstolos, de Maria Santíssima, de Jesus e hoje do Consolador, porque quem dá esse entendimento, irmãos, é o Consolador. Quem dá essa doutrina, irmãos, é o Consolador que nos deu através do primaz irmão Aldo, porque senão, irmãos, olha o que o apóstolo São Pedro diz: convém que todos saibam que nenhuma das profecias deste livro, que representa o Evangelho, a vida de Jesus, seja de particular interpretação. E onde que nós vamos pregar doutrina hoje, irmãos? A única doutrina que o mundo prega, irmãos, é a contradição dessa palavra do santo profeta, do santo apóstolo. Leia e interpreta da maneira que quiser. Mas para pertencer à igreja, irmãos, nós precisamos ser um, assim como Deus e Cristo é um, em unidade espiritual. Para que possamos, irmãos, habitar na presença daquele, irmãos, que não fala. Ele não precisa falar, ele não precisa gritar, ele não precisa. Ele precisa olhar, irmãos, e a unidade espiritual, irmãos, colocar no nosso espírito o que ele quer, que é o ser supremo, que é Deus, nosso Pai. E esse conhecimento, irmãos, nos vem através dos ensinamentos do Consolador, porque é a única instituição nessa terra que nós cremos que veio diretamente de Deus e nos dá o acesso ao entendimento perfeito da doutrina. E isso, irmãos, é real para cada um de nós. E esta mensagem, irmãos, ela é muito grandiosa, porque ela nos ensina que igreja, irmãos, são todos aqueles que herdaram a sua salvação na época dos santos profetas, na época dos santos apóstolos. Talvez alguém que nós nunca vimos que está por esse mundo, perdeu a sua vida e herdou sua salvação, pertence ao nosso grupo, pertence à nossa igreja. E nós, irmãos, também pertencemos a este grupo. Mas espera aí, pastor, por que eles precisam
deixar a vida para pertencer à igreja, porque não conhece a doutrina apostólica, porque não conhece, não tem um entendimento sobre os apóstolos, sobre os santos profetas, sobre Maria Santíssima e nem sobre Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele não é Jesus Cristo Santo, ele é Jesus Cristo Santo, 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 como os querubins e serafins que estão diante do trono de Deus exclamam ao olhar para o trono. Santo, 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 és tu, Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas peraí, por que nós pertencemos a essa igreja? Porque nós conhecemos a doutrina e também conhecemos, irmãos, disciplina, que são as atitudes que qualifica, que educa e que prepara o espírito para habitar no reino dos céus. E nós, irmãos, nós só podemos pertencer a essa igreja. Nós só podemos fazer parte desta igreja, irmãos, se nós estivermos vivendo um relacionamento íntimo com os santos profetas, com os santos apóstolos, com Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com Jesus e com o próprio Deus. Porque o que rege o reino celestial é a unidade espiritual. Nós só podemos dizer, nós pertencemos a essa igreja ainda vivos, se nós entendermos o valor da disciplina apostólica na vida do apostólico, que tem o poder de formar uma personalidade espiritual, um caráter espiritual compatível àqueles que habitam no reino celestial. Porque se nós tivermos, irmãos, qualquer dúvida em relação a isso, nós não pertencemos a esta igreja apostólica. Pastor, eu venho aqui há 40 anos, pode vir 100, que não vai fazer diferença nenhuma. Pode vir 100 anos, não vai fazer diferença nenhuma. Porque para pertencer a essa igreja precisa cumprir os propósitos pelo qual o Senhor, a Senhora foi criado, que é a expansão do reino de Deus. E quando nós, irmãos, não exercitamos essa doutrina, esse entendimento, esse relacionamento com os santos profetas, com os santos apóstolos, nós abrimos uma janela perigosíssima para a nossa vida. Porque se existe aqui, irmãos, nas palavras do Santo Irmão Aldo, uma mensagem que nos mostra a unidade espiritual com o reino de Deus, irmãos, por outro lado, existe, irmãos, a situação de que existe também a unidade espiritual com o reino das trevas. No próprio livro O Espírito Santo de Deus e o Consolador, irmãos, eu não me recordo se é no 3º ou se é no 4º texto que está narrado ali, irmãos, narra a unidade espiritual com o reino das trevas. Por que, irmãos, que nós pregamos o amor? Por que nós pregamos a paz? Porque nós devemos cultivar a obediência, o companheirismo. Porque tudo, irmãos, que for contrário a isso, irmãos, existe uma espiritualidade maligna que trabalha em função disso. A pessoa, irmãos, que tem o hábito de fazer fofoca é bem natural nos dias atuais. A pessoa vive 1 ano fazendo fofocas, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 anos, perdeu a sua vida. E agora, irmãos? Ela forma em seu espírito uma personalidade compatível com o reino das trevas, compatível com a mentira. Então, irmãos, ela não pertence, ela não é participante. A principal característica do Espírito Santo de Deus, que é a eternidade, ela se torna participante, irmãos, da marca de condenação que Deus julgou, que é o pecado. Então ela vai pertencer, irmãos, ao reino dos mortos. E, irmãos, a própria doutrina diz que depois que ela perde a salvação, esse desejo continua, porque tudo que vem do reino dos céus, irmãos, é liberdade. Nós fazemos porque nós passamos a amar, mas nós não viciamos. Tem algum corista viciado em cantar? Não tem. Tem algum apostólico viciado em vestir bem? Não tem. Tem algum apostólico viciado em obedecer doutrina? Não tem. Obedece porque ama, porque entendeu o valor de tudo isso. Mas agora, fazer fofoca, o povo vicia. Por que vicia então? Furtar as coisas dos outros vicia? Fumar vicia? Bebida vicia? Tudo que é do pecado vicia? Por que isso, irmãos? Porque quando a pessoa morre e perde a sua salvação, ela passa a pertencer ao reino dos mortos. E ela também começa a exercitar unidade espiritual com pessoas que estão vivos. E ambos podem se unir espiritualmente. Porque aquele que está no reino dos mortos e aquele que está no reino dos vivos tem o mesmo desejo, o mesmo objetivo. Quer queira de fumar,
de beber, de jogar, de roubar, ou até mesmo o homicida, são características, irmãos, que pertencem ao reino das trevas. E eles começam a exercitar unidade espiritual. É por isso que nós ensinamos a unidade espiritual, irmãos. E o próprio Cristo diz, convém que todos saibam o valor da unidade espiritual, porque ela existe e é real. E o próprio livro de Apocalipse, capítulo, acho que é 8, versículo 11 e 12, isso, 11 e 12, narra o soar da quinta trombeta do Apocalipse, perseguição espiritual, porque eles têm a condição de exercitar. Agora, irmãos, quantos espíritos existem para acompanhar quem quer viver nas trevas? Vamos falar do espírito de sedução. A disciplina prega que as irmãs têm que andar de uma postura, os irmãos têm que andar de uma postura tal. Por quê? Porque tem que se cuidar, tem que cuidar. Aí nós falamos, né, irmãos? O jovem veste aquela, uma época tinha aquela camisa apertadinha. Às vezes nós fomos até lá na sede, o modo até chamou a atenção nossa. Essas camisinhas aí, ó, essa camisa aí. Está errado isso daí. Aí os rapazes que estavam com a gente lá, não, irmão, Aldo, eu uso porque eu gosto, eu me sinto bem. É mentira. Usa porque as meninas querem olhar. O que há por trás disso? O desejo de sedução pelo sexo oposto. A mulher usa uma roupa toda extravagante, o mesmo desejo. E agora, que tipo de espiritualidade existe por trás disso? Vamos olhar as Escrituras. Qual foi o último profeta enviado por Deus a essa terra? São João Batista. Qual é o meio, irmãos, que aquele homem encerra a sua trajetória nessa terra? Alguém, irmãos, que não gosta de São João, se veste de maneira a seduzir o rei Herodes, que é Herodias, e quando ela seduz ele ao extremo, olha, pode pedir metade do meu reino que eu te dou. Pode pedir. Ah, eu quero a cabeça de São João Batista. Eu quero a cabeça de São João Batista. Através da sedução, ela consegue. Agora, irmão, chega um determinado tempo, depois de anos, Herodíades morre. Se ela herdou a salvação ou não herdou, não é problema meu, nem me interessa saber também. Mas, se aquele sentimento estava presente naquela época, quantas pessoas, quantas mulheres, quantos jovens, quantos homens morreram e perderam a sua salvação com esse desejo? Estão hoje? Estão aí, buscando aqueles que habitam o reino dos vivos, porque eles não podem diminuir as abstinências dos seus desejos. Mas quando eles se encostam em pessoas que estão vivos, eles conseguem diminuir essa abstinência. E agora, irmãos, por que a pregação sobre unidade espiritual? Para nós sermos chamados à nossa responsabilidade. Quantas pessoas, irmãos, trabalham, irmãos, ganham um ótimo salário, não conseguem progredir um passo adiante. Por quê? Porque tem unidade espiritual que não é compatíveis aos espíritos que correspondem a esta Santa Igreja, que nasceu, irmãos, lá atrás, firmada na fé de Abraão, e se consolida, irmãos, hoje, com os ensinamentos doutrinários e disciplinares do Consolador da promessa de Jesus. Quantas pessoas, irmãos, às vezes nós vemos pessoas que vai no mercado, um exemplo bem simples e banal, vai no mercado, irmãos, hoje eu quero comer uma janta X, e gasta lá naquela janta, gasta lá. Vou gastar R$200, é muito dinheiro, né, irmãos? Um pouco menos, gasta 100. Hoje eu vou fazer uma refeição da altura, do jeito que eu quero. E quando ele começa a preparar, não sai daquele jeito. Por quê, irmãos? Porque a podridão espiritual invadiu o seu lar. A podridão espiritual, irmãos, invadiu a sua companhia. E nada vai bem. É tudo mais ou menos, talvez, vai assim, vai desse jeito mesmo. Por quê? Porque os espíritos que o acompanham, irmãos, não pertencem a essa igreja. E esta igreja, irmãos, ela tem poder para expulsar esse tipo de espírito. Porque nasceu, irmãos, não foi há 64 anos, não foi há 2000 anos, mas foi junto com a fé nascida em Abraão. E ele, o próprio Abraão em pessoa, irmãos, eles pertencem a esta igreja. Santo Elias, o profeta e rei Davi, Moisés, fazem parte dessa igreja. Por quê? Porque cumpriram os propósitos pelo qual foi criado, que é nada mais, nada menos que a expansão do reino de Deus. E compete ao Senhor, compete à senhora, compete a você, jovem, escolher qual é
o acervo espiritual que você quer atrás de si. Eu vou ficar neutro? Se ficar neutro, é mentira. Está mentindo para si mesmo que é correto. Então os espíritos que estarão, irmãos, não pertencem, irmãos, aos correspondentes a essa igreja. Não corresponde, irmãos, àqueles que são enviados para proteger essa igreja. E essa escolha, irmãos, ela precisa ser feita. Ela precisa ser feita imediatamente. Nós precisamos conhecer os valores da unidade espiritual. Muitos jovens, irmãos, se negam ao direito de usar uma coisa tão banal, tão simples, que é uma camisa por dentro da calça, que é uma condição de respeito. Imagina, irmãos, o pastor chegar parecendo que está vestido um vestido por cima da calça, com a camisona por fora da calça, com o cabelo mal... Isso é uma falta de respeito para com os senhores. Um corista se apresentar dessa maneira é uma falta de respeito para os senhores membros. Agora imagine você se colocar dessa maneira. Agora eu vou orar para pedir a bênção do irmão Aldo, da Santa Vó, a bênção de Maria Santíssima. Irmãos, estão perdendo tempo. Estão perdendo tempo. Porque, irmãos, às vezes, nós estamos sentados do lado de nossa esposa e entre nós dois existe um abismo intransponível espiritualmente. Barrados ou por espíritos de luz ou por espírito das trevas. Espíritos que compõem o reino da luz, o reino que corresponde à eternidade, ou o reino que corresponde ao reino da morte. E já passou do momento, irmãos, como disse a missionária em 1999, já é passado da hora de nós, povo apostólico, sermos mestres na fé. Não deixar que coisas tão banais, falta de companheirismo, de amor, de carinho, entrar em nosso meio e destruir a paz do povo apostólico. Nós não podemos mais deixar isso acontecer. Nós não podemos. E todo aquele, irmãos, se nós aprendermos a ser sinceros conosco mesmo, isso será banido para sempre do nosso meio. Porque toda vez que o Senhor for criar um problema, o Senhor pense qual é o tipo de espírito que está te incentivando a fazer. Ah, mas eu tenho meus direitos. Quantos direitos Jesus tinha? Quantos direitos Maria Santíssima tinha? Quantos direitos tinha o primaz irmão Aldo, Santa Vó Rosa? Quantos direitos tinham os santos profetas do apóstolo, do passado? Quantos direitos tinham os profetas? Quantos direitos tinham o jovem apostólico Estevão? Ele não estava preocupado com direito. Ele não estava preocupado com o seu ego, nenhum deles. Eles estavam preocupados, irmãos, com a companhia espiritual que estaria diante deles. Eles estavam preocupados, irmãos, em pertencer a esta igreja. Isto é a igreja, irmãos, dentro da nossa doutrina apostólica. Todos aqueles que deixaram a sua vida do corpo e herdou a sua salvação. Nós podemos pertencer à igreja apenas se nós exercitarmos uma verdadeira unidade espiritual, como diz o boletim, com o reino da luz, com Jesus, com Maria Santíssima, com o nosso santo irmão Aldo, com a Santa Vó Rosa e também com Maria Santíssima. Essa, irmãos, é a mensagem para nós, uma mensagem já do nosso primaz irmão Aldo, que reeditada nesta ocasião, sobre a perfeita unidade espiritual, para nós meditarmos, para o Senhor, prezado internauta que nos ouve via internet também, meditar sobre o andar de sua vida, sobre como estão as coisas na sua vida particular, e começar a olhar, irmãos, não somente, não ter essa visão superficial de que nós vivemos apenas batalhas materiais, mas sim que a batalha espiritual também está presente em nossa vida. E a unidade espiritual é o que garantirá ao Senhor e à Senhora a vitória sobre essas adversidades. Prezados irmãos, vamos agora ouvir uma última apresentação do coral que se dará através do hino Ser Apostólico. Um hino, irmãos, que retrata um pouco do que é pertencer a essa igreja, comprovando também, irmãos, que todos aqueles que deixaram a sua vida pertencem sim a esta igreja apostólica. E nós podemos e pertencemos hoje a esta igreja porque entendemos os valores da doutrina do Consolador que nos foi dada pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ouçamos, irmãos, a última vitória.
Prezados irmãos, chegamos ao término de mais uma reunião. Muito obrigado a todos os irmãos presentes pela atenção. Obrigado também ao coral pelas apresentações e aos obreiros que auxiliaram para o bom desenvolvimento do trabalho dessa noite. Muito obrigado também àquele que nos acompanha via internet. E faço o convite agora a todos para se colocarem em pé para nós encerrarmos a nossa reunião dessa noite com uma oração. Irmãos, com seus olhos fechados, mãos levantadas aos céus e cabeça curvadas, oremos. Glorioso e eterno Deus e Pai, soberano e onipotente Criador. Nesse instante, Pai poderoso, chegamos ao término de mais uma reunião onde, felizes e agradecidos ao Senhor pela oportunidade que nos concedeu, elevamos gratidão, glorificação e louvores. Louvores e gratidão essa que se estende ao Seu Divino Espírito Santo, a Maria Santíssima e ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, à Santa Vó Rosa e ao querido primaz irmão Aldo. Rogo também nesse instante, Santa Vó Rosa, as suas bênçãos preciosas para todos os teus filhos aqui presentes e para aquele que nos acompanha via internet. Rogo, Maria Santíssima e primaz irmão Aldo, para aqueles cujos nomes se encontram nessa caixa de oração, para que o Senhor, profeta apostólico, possa liderar santos e anjos juntamente com Maria Santíssima ao redor de cada um para ampará-lo, abençoá-lo e protegê-lo. Rogo também, querido primaz, em favor de todos os teus filhos que não puderam comparecer a essa santa reunião, para que o Senhor lidere anjos para levar até eles a bênção preciosa do nosso soberano Deus e Pai. Nesse instante, chegamos ao término de mais uma reunião, agradecidos pela oportunidade que nos concedeu de poder ter ouvido a sua palavra, querido primaz. E nesse instante precioso, além de pedir as suas bênçãos também, expresso o meu desejo, assim como creio eu, que todos aqui tenham o mesmo sentimento, de que o seu nome, profeta apostólico, o nome do Consolador, a nossa Santa Vó Rosa, de Jesus, nosso Salvador, de Maria Santíssima e do nosso Deus poderoso e seu Divino Espírito Santo, seja para todos sempre por nós, povo apostólico, glorificados. Amém. Irmãos, a paz do Senhor a todos e até uma nova oportunidade, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado.